Boa tarde, gente. Espero que estejam todos passando um ótimo sábado, né? Aqui está fazendo um pequeno sol, graças a Deus, né? Não, graças a Deus não, né? Porque está fazendo um pequeno sol, estou aproveitando para botar roupa para lavar, né? E estou vindo aqui fazer este vídeo depois de ter cozinhado o feijão do almoço. Aí eu queria falar sobre uma coisa. Muitas vezes, né, uma pessoa, para defender a ideologia dela ou para qualquer outra coisa, muita gente usa dois pesos e duas medidas, né? É como, por exemplo, quando os pais fazem diferença de tratamento entre os filhos, né? Um eles tratam com todo o rigor quando ele comete uma arte, mas o outro eles alisam, passam a mão na cabeça. Aí, assim, analisando assim os comentários de alguns crentes em vídeos meus, eu notei que eles usam muito dois pesos e duas medidas. E isso ocorre com muita frequência. Por exemplo, uma vez uma crente me criticou no meu vídeo dizendo que sexo fora do casamento é pecado. Eu até já abordei isso, né? Assim, o que eu notei é o seguinte: os crentes fazem muito barulho para dizer que sexo fora do casamento é pecado, né? Fazer sexo sem casamento é pecado e é fornicação. Mas eles se calam diante da história das filhas de Ló, que deixaram o pai bêbado para fazer sexo com ele. Diante dessa história, eles muito convenientemente se calam. Assim como os políticos da extrema-direita, eles fazem o maior barulho do mundo para dizer que criança não é para ir a essas paradas LGBT, mas não dizem nada diante dos escândalos de padres e pastores pedófilos. E parecem esquecer que as crianças sofrem mais abuso e violência onde elas deveriam estar seguras, que é em suas casas ou então nas igrejas. Não é engraçado isso? Isso deve ser mencionado sim, porque a imprensa, quando um homossexual, um gay ou trans abusa de uma criança, comete violência contra uma criança, a imprensa cai em cima, né? Faz questão de ressaltar que foi um homossexual que fez isso. Agora, quando é um homem que abusa de uma menina, né? Quando é um heterossexual que faz essas barbaridades, ninguém ressalta que foi um heterossexual que fez. Eu soube de um caso em que um casal de lésbicas matou com requinte de crueldade o filho de uma delas. Aí a imprensa, muita gente caiu em cima para dizer, para satanizar os homossexuais. Mas agora ninguém nunca ressaltou que Isabela Nardoni foi morta por um casal heterossexual. Ninguém nunca ressaltou que Isabelle de Freitas, espancada até a morte pela mãe e pelo padrasto, foi morta por um casal heterossexual. Mas quando são homossexuais que fazem isso, todo mundo cai em cima. Dois pesos e duas medidas. Outra coisa também, que é dois pesos e duas medidas dos crentes, né? É, o pior assassino do mundo tem direito ao perdão, se ele se arrepender e aceitar Jesus antes de morrer. Agora, um suicida, uma pessoa que só fez mal a si mesma, vai para o inferno. Se for por essa lógica, se for por essa lógica, a pior coisa que Hitler fez não foi o genocídio. Não foi ter sido responsável por tantas mortes. A pior coisa que Hitler fez foi cometer suicídio. E eu sei que muitas pessoas que passaram por campos de concentração nunca se recuperaram dessa experiência horrível. Tanto que muitos cometeram suicídio, mesmo depois de terem deixado os campos de concentração. Aí imagina uma pessoa que passou por um campo de concentração, ela comete suicídio e ela vai para o mesmo lugar que Hitler. Vai para o mesmo lugar que o homem que foi responsável por todo o sofrimento que ela passou. O homem que foi responsável por ela ter perdido parentes e amigos de forma cruel. Porque o Holocausto foi uma das coisas mais cruéis na história da humanidade. Outra coisa que é dois pesos e duas medidas é a história do filho pródigo. O pai do filho pródigo manda matar um bezerro para o filho que tinha se desviado e gasto metade de sua fortuna. Mas ele nunca deu um cabrito ao filho que sempre tinha sido correto.
E é muita coisa que a gente pode questionar com essa história do filho pródigo, né? Que o povo diz, ó, que há mais festa por um pecador arrependido do que por 99 justos. Quer dizer, então, que no final, um gesto de arrependimento é mais válido do que você ter sido correto uma vida inteira. E eu quero ressaltar que eu não estou dizendo que era para o pai não receber de volta o filho pródigo. Claro que não. Mas era para ele ter tido um gesto de reconhecimento, né? Ter feito um agrado para o filho mais velho, que sempre ajudou a cuidar dos negócios, mas ele nunca fez isso. Que é como eu reforço, a história do filho pródigo é uma história de favoritismo, não de amor. Outra coisa que é dois pesos e duas medidas, que eu já falei, é esse PL anti-aborto, esse PL 1904, que o povo ficou fazendo barulho, né, dizendo que, assim, a criança gerada pelo estupro não tem culpa. Realmente não tem. Mas, quando a gente vê a história da Bíblia, a história do rei Davi, a história do rei Davi como é? Davi fez sexo com Betseba e depois armou para o marido dela morrer. E Deus matou a criança que eles geraram. A criança também não tinha culpa de nada. Assim como a criança gerada pelo aborto não tem culpa de nada. Aí muita gente diz assim, de uma mulher que fica grávida depois do estupro, quando essa mulher vai abortar. Ai, meu Deus, mas é uma coisa muito errada. A criança é um ser inocente. Realmente ela é. Assim, mas há ocasiões em que não dá para você saber o que é certo e o que é errado. Nem tudo é tão preto e branco. Às vezes, muitas coisas estão com as mais diversas tonalidades de cinzento. Não dá para julgar uma mulher que sofre a violência do estupro e depois ainda passa pelo trauma de engravidar e carregar dentro dela o fruto de uma violência abominável, em todos os sentidos. Infelizmente, assim, muitas vezes, quando a gente quer defender a nossa religião ou a nossa ideologia, a gente acaba usando dois pesos e duas medidas, né? E muitas vezes a gente não tem coragem de pensar fora da caixa. Uhum. Eu espero que tenham todos um ótimo sábado. Uhum. Feliz sábado para todos vocês.